Olá, amigos do canal do Conhecimento Múltiplo. Sejam bem-vindos mais uma vez. É com prazer que estamos aqui novamente. Para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio Gomes. Sou farmacêutico bioquímico e farmacologista. E na aula passada nós falamos a respeito das vacinas de mucosa. Importantíssimas vacinas de mucosa. E me lembro bem que no vídeo passado, quem assistiu, que nós fizemos um paralelo entre as vacinas injetáveis da Covid e as vacinas injetáveis da poliomielite, ou paralisia infantil, ou polio, né? Nós verificamos que essas vacinas injetáveis intramuscular, com 3 doses também e tal, que elas produziam uma imunidade sistêmica. Ela produzia a princípio a IgM, que é um anticorpo do tipo IgM, e posteriormente produzia o anticorpo do tipo IgG, que é uma cicatriz imunológica, que vasculhavam, circundavam todos os vasos sanguíneos e vasos linfáticos a busca de proteínas virais, de antígenos virais, certo? Elas eram muito boas para proteger, no sentido de que os pacientes não tivessem uma internação com agravamento hospitalar, no caso. Eles não tinham um agravamento quadro com subsequente hospitalização e nem morte. Então, para que foi proposta, assim como a vacina da paralisia infantil do tipo Salk, que era injetável, assim como essa injetável aqui da AstraZeneca, Pfizer, Coronavac, enfim, né? Todas elas também fazem a mesma coisa. Ela não permite que você tenha casos graves e morte, assim como a do Salk, que fazem a mesma coisa. As duas, conseguem entender, perceber que as duas têm um paralelo parecido? Ou seja, elas imunizam de maneira sistêmica, mas não conseguem te imunizar de tal maneira que você não pegue mais. Por quê? Porque elas não causam imunidade de mucosa, que é tão necessária. Nós vimos também que quando foi criada a vacina de mucosa para a poliomielite, acabou o problema. Por quê? Porque então ela não permitia que você pegasse e transmitisse. Compreende? Ou seja, cortou a cadeia de transmissão. A vacina da Covid é a mesma coisa. Ela consegue te dar uma imunidade sistêmica, mas não permite uma imunidade mucosa ainda. Então, quer dizer que você pode estar susceptível, mesmo com 3 doses, a pegar a doença e transmitir a doença para pessoas que não foram vacinadas, pessoas imunocomprometidas, com comorbidades. Compreende? Então, como essa doença, para acabar com ela, foi necessário então criar uma vacina de mucosa. É o que justamente que nós vamos falar agora, na segunda parte, nesse vídeo. Como que está o estágio de desenvolvimento dessas vacinas? Até qual a tecnologia é usada? Quais são as instituições que estão na frente no sentido dessa corrida? Não é? Como que acontece? O que o vírus faz no organismo, inteligentemente, quando ele entra em contato com a mucosa nasal e oral? Após isso, o que acontece? Vou contar essa história para vocês. Vamos ver já, ok? Então, pessoal, como eu estava dizendo, essas vacinas injetáveis para a Covid, elas causam uma imunidade sistêmica, produzindo a princípio um anticorpo tipo IgM, e posteriormente numa cicatriz imunológica que produz a IgG. A IgG ela faz uma imunidade sistêmica. O importante é lembrar que o Covid, ou a Covid, melhor dizendo, que é uma doença, né? Ela não é uma doença exclusivamente pulmonar, ela é muito mais que isso. Esse vírus, ele acomete outras estruturas dentro do organismo, tais como o coração, o pâncreas, o fígado, os rins, o sistema nervoso, o endotélio vascular. Lembrando que um vaso sanguíneo tem 3 camadas. A mais externa é uma camada de tecido conjuntivo,
que enrijece quando você envelhece, por isso que a sua pressão arterial aumenta, tá? Ele vai criando ligações covalentes ali e aumenta a pressão arterial. Vamos falar sobre isso quando falar sobre hipertensão, tá bom? Então, você vai envelhecendo, vai enrijecendo as artérias, a resistência vascular periférica vai aumentando, assim como uma angulação da córnea, por isso tem que usar óculos, tá bom? Mas não é o caso da seara, dessa aula. Vocês vão falar depois. A parte intermediária do vaso, ele é um tecido muscular, liso, e a parte mais interna do vaso é o endotélio, a parte de dentro, dentro. Endotélio é um tecido epitelial. Ela é acometida pelos vírus da Covid também. Então, todas as estruturas que eu acabei de citar, se não tivessem essa imunidade sistêmica, seriam danificadas por ação desse vírus. Então, essa doença é trifásica, que é uma fase viral, uma fase inflamatória e uma fase trombogênica. Então, tem que se evitar isso com vacinas, é preventivo, é uma prevenção. Quem nega isso é uma coisa assim, sem sentido. A ciência está aí provando que vocês que são eficazes. Mas, essa vacina tem uma limitação. A limitação essa é que o indivíduo que foi vacinado, inclusive com 3 doses, ele pode ser acometido pela doença e transmitir para outras pessoas. Então, a cadeia de transmissão, através da vacina injetável da Covid, não consigo quebrar. Então, é necessário fazer uma imunidade de mucosa, ou seja, através de uma vacina de mucosa, você iria imunizar o local de entrada do vírus, o nariz, a boca e a garganta. Então, se você criar uma imunidade de mucosa, o vírus não consegue penetrar. Ele sofre ação de células do sistema imune inato, que eu já vou falar para vocês como que é isso, e também a ação dos anticorpos pré-formados que estão no local. Entenderam? A lógica de se produzir uma vacina de mucosa. Vou falar para vocês o que acontece quando o vírus entra a princípio através do nariz ou boca. Como é que funciona esse dentro do organismo? A princípio, por que é necessário ter uma vacina de mucosa para evitar esse tipo de coisa que eu vou mostrar agora para você aqui, numa ilustração um pouco mais didática, para fazer um melhor entendimento. Acompanhe comigo lá. É importante que faça o entendimento de que quando os vírus causadores da doença Covid, os coronavírus, entram em contato com as mucosas do nariz e da boca, eles começam a infectar essas células. Mas quando eles infectam, eles sofrem a ação da primeira barreira. É a primeira defesa, que é o sistema imune inato, representado por células, é mediado por células. Ele é constituído por células na linfa, são as dendríticas, fagocitárias, e nos fragmentos circulatórios são as células macrofágicas, são os macrófagos, são os fagócitos. Essas duas células, elas degradam esses vírus e fragmentam e o apresentam para uma célula chamada leucócito. Quando ocorre o contato tanto das células dendríticas como das células macrofágicas, melhor dizendo, com proteínas do vírus, ocorre a liberação de grande quantidade, deveria ser assim, né, de mediadores inflamatórios, mas não é assim que acontece. Libera mediadores inflamatórios para atrair células que estão em locais distantes, para que então venha naquele local elaborando uma resposta imune adaptativa. Essa resposta é muito mais específica, né? Ou seja, as células que destroem e os anticorpos também são super específicos. Lembrando que a inata é inespecífica. Tá, muito bem. Então, na verdade, atrai, mas por uma forma ainda não muito, uma razão não muito bem entendida, a liberação de mediadores inflamatórios ocorre de maneira muito tímida e não se sabe por quê. Esses mediadores inflamatórios só vão ser liberados em grandes quantidades quando os vírus já se espalharem por todo o corpo, por todo o organismo, tiver uma viremia bem alta. Aí então há a liberação de substâncias inflamatórias. O coronavírus, de certa forma, ele burla a resposta imune inata e a resposta imune humoral ou adaptativa. Está sendo estudado o porquê disso ainda, tá? Mas então, em linhas gerais, seria essa a ideia. Mas, então, já que ele escapa dos dois, quando você é vacinado, você tem anticorpos já pré-formados nas células de memória que liberam imediatamente os anticorpos e destroem esses vírus. Se você não é vacinado, essa grande viremia começa a fazer um estrago no organismo, né? Lembrando que a Covid não é uma doença exclusivamente pulmonar.
Ele é uma doença que pode atacar outros locais, o endotélio vascular, o fígado, o pâncreas, né? O coração, o sistema nervoso, onde mais? Os rins. Então, gente, ele é uma doença trifásica, é uma doença que tem a primeira fase é viral, a segunda fase inflamatória e a terceira fase é a trombogênica. Basicamente, é essa a ideia. Então ele fica meio dormente, né? Mas essas vacinas que nós citamos agora aqui, aquelas que você tomou no braço, elas são eficientes para aquilo que elas foram sintetizadas. Ou seja, ela cumpre bem o papel dela de produzir uma imunidade sistêmica. Ela inicialmente produz os anticorpos do tipo IgM, que é da fase aguda, fase inflamatória, e posteriormente na cicatriz imunológica ela produz as IgG. Então se esse vírus tentar se espalhar numa situação que você pegou o Covid, ele vai tentar espalhar você não destruído pelos anticorpos. É assim que funciona. Ela tem eficácia, eficiência e segurança. Obviamente, né? Então ela evita que o corpo se escale para uma doença mais grave. Agora vocês estão começando a entender o porquê que precisamos de uma vacina de mucosa. E essa vacina produz uma imunidade duradoura. Ela será uma solução definitiva para a gente, tá? Porque se tiver uma vacina de mucosa, o vírus, chegando na mucosa, ele vai ter anticorpos formados ali, esperando ele. Ele não vai conseguir penetrar no organismo e infectar. Porque mesmo eu aqui, que tomei 3 doses da vacina contra a Covid, eu estou susceptível a adquirir a infecção pelo vírus da Covid, né? Em casos mais leves, porque eu estou vacinado. Só que eu não consigo, ou seja, não foi quebrado a cadeia de transmissão, não quebrou. Para isso vai ter precisado de uma vacina de mucosa, uma que seja feita no nariz, um spray nasal. É por aí que acontece. Ela faz bem o papel dela aqui, não permitir que você tenha formas graves, não fique hospitalizado e vai a óbito, né? É isso que acontece. Vocês estão vendo a importância da vacina da Covid? A vacina da Covid ela vem num spray nasal, como está especificado nessa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Vai ser um spray nasal, vai inocular no nariz, vai fazer um spray, vai ser tranquilo, não vai ter problema nenhum. E a tecnologia usada para fazer essas vacinas são de RNA e de vetor, ok? Então é assim que funciona, vai ser a tecnologia vindo, gente, é melhorando a nossa vida, né? Protegendo então na mucosa os anticorpos ali, pré-formados, o vírus vai tentar entrar em contato, não vai se criar, não vai ter jeito, porque mesmo que ele caia ali, tem a imunidade sistêmica. É muito difícil acontecer isso, não vai acontecer, vai resolver o problema. Então, pessoal, a vacina contra a Covid de mucosa será essa daqui, ó, tá vendo? É um spray nasal, como eu estou mostrando para você na própria figura aí, tá? Aí o pessoal fala assim, mas por que está desenvolvendo tão rápido a vacina? Porque tem tecnologia, gente. Essa vacina de mucosa vão usar tecnologia de de vetores e de RNA mensageiro. E já desenvolveram rapidinho essa vacina. O que acontece? Hoje a ciência está mais interligada. Hoje as informações são rápidas. Tudo melhorou. Tem muito mais cientistas, tem muito mais universidades, muito mais laboratórios. E muito mais indústrias farmacêuticas. Então, não dá para comparar com a década de 50 com agora, né, gente? Então é por aí, tá? Então, vamos tomar essa vacina, vamos acabar com esse problema. A Covid vai ser deletada do mundo, certo? De pessoas que forem vacinadas, é bem claro. Fica bem claro isso. Mas esses vírus que são inoculados nas vacinas de mucosa, tem que ter a garantia que eles não são replicantes. Pô, mas o que é replicante? Eles não se reproduzem, eles não se multiplicam. Os vírus que são, digamos assim, vivos, atenuados, eles não podem se replicar. Os de vetor não podem se replicar. Tá certo? E o vírus morto tem que estar morto mesmo. Tá? Porque você vai inocular o vírus exatamente no local onde ele penetra para infectar. Em vez de você induzir uma imunidade de mucosa, você vai fazer que o paciente, melhor dizendo, tenha uma doença ativa. Você inocula um vírus vivo e ele se replica. Então, mas hoje temos tecnologias para garantir que isso não aconteça. Tá certo? É maravilhoso a tecnologia, né? Mas precisamos de mais estudos com relação à sua imunidade duradoura e sistêmica. Sabemos que vacinas de mucosa induzem também uma imunidade sistêmica,
O que também nós sabemos que aquelas vacinas que foram injetadas no seu braço, que não são de mucosa, sabemos que os níveis de anticorpos, com o passar do tempo, eles vão caindo. Então essa imunidade não é tão duradoura assim. O que se sabe é que a vacina da Pfizer aumenta o nível de células de memória. Precisamos de mais estudos. Porque se essa imunidade de mucosa manter, como eu já mencionei, uma imunidade sistêmica e prolongada, é a resolução de todos os problemas que nós estamos tendo nesse momento. Mas precisa de mais estudos. Precisamos de mais pesquisas. Mas a boa notícia é que elas já estão sendo feitas por farmacêuticas e por universidades. Tá certo, minha gente? Então, pessoal, como eu estava mencionando a vocês, muitas farmacêuticas e universidades estão correndo atrás de desenvolvimento de uma vacina de mucosa. Estão nesse propósito de trabalho. Porque, evidentemente, né, os cientistas de ambas as instituições, tanto das farmacêuticas como das universidades, eles sabem do potencial da vacina de mucosa. Eles já verificaram que a vacina de mucosa, produzida para outras doenças, gerou imunidade duradoura. Além disso, ela fez com que o indivíduo quebrasse a cadeia de transmissão. Mas como assim? Ou seja, o indivíduo ele não é susceptível mais, depois que está imunizado, a adquirir a doença e transmitir essa doença para alguém. É por isso que estamos numa corrida frenética para desenvolver logo isso, para acabar a cadeia de transmissão e acabar com essa doença. É isso. A ciência avança de uma maneira muito rápida. Como eu já mencionei, nós estamos no meio de uma revolução de biotecnologia. E hoje, sabe-se que nós temos 12 tipos de vacinas sendo desenvolvidas, vacinas de mucosa, melhor dizendo, hoje nós temos 12 tipos de vacinas de mucosa sendo desenvolvidas no mundo, com diferentes tecnologias entre elas. Incrível, né? Aqui, se tudo indica, temos duas vacinas que estão com uma capacidade, um caráter mais avançado, que é a vacina da Bharat Biotech. É um laboratório indiano que produzia Covaxin, conhecido nosso aí, né? Então a Bharat Biotech e a Universidade de Hong Kong, associada com uma farmacêutica. Normalmente é assim que faz. Não foi assim a AstraZeneca? Mesma coisa. Então lá a Universidade de Hong Kong, bem com a Bharat Biotech, estão bem avançados nesse sentido de desenvolvimento da vacina de mucosa. Sabe-se que a tecnologia usada é de vetor viral, assim como foi feito na AstraZeneca, na Janssen, né, na Sputnik, mas utilizar essa tecnologia e que está na fase 3 de testes clínicos, o que significa que é a última fase para até a aprovação da vacina. Então, o que acontece? Fatos auspiciosos estão por vir. Então, acredita-se que até no meio do ano nós tenhamos um veredito, tenhamos a vacina de mucosa. Não é maravilhoso isso? Deus está orando por nós, gente, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado a respeito desse papo que a gente teve aqui. E eu desejo vocês fiquem todo mundo bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Estaremos falando aí sobre o HPV, tá? O vírus que causa câncer de colo de útero, infelizmente. Mas nós falaremos do ponto de vista científico e tal, com vocês, tá bom? Fiquem bem e fiquem com Deus. Por hoje é isso. Tchau!